Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino do poder de Deus. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremo, brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderiam branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles, e descendo eles ao monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos, e interrogaram-no dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deve padecer muito, a ser alvitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram com ele, como está escrito. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para eles o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com ele? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me ele. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu a ele e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos expulsar? E disse-lhe: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam para Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam essas palavras, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe:
que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhe: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que lhe pusessem o pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ires para o inferno e para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o, porque melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés e serem lançados no inferno e no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos e serem lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal tornar insosso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros.